Dando continuidade à programação técnica, agora o tema é Oficial de Justiça, materialização jurisdicional em todo tempo e lugar. Missão, persistência dentro de uma visão profissional e social, superando desafios e evoluindo para a primazia da justiça. Desafio. Com a evolução processual, o papel social do oficial de justiça permanece o mesmo desde a edição da Constituinte? Para essa contextualização, convido ao palco a doutora Claudete Pessoa, presidente do Sindojus AOJ-RJ. O oficial de Justiça do Tribunal do Rio de Janeiro e diretor do DIOJA TJRJ, doutor Mário Neto. E como participação especial, a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora Fernanda Xavier de Brito. Gente, a pessoa... Alô? Ah, sim. Bom, boa tarde. Boa tarde. Com muita honra que eu recebo, recebo e agora partilho de uma plenária, de uma conversa com duas pessoas que fizeram e fazem total diferença para a categoria do Rio de Janeiro. Doutora Fernanda Xavier e o Mário, né? O Mário da DIOJA. Agora você é assim, né? Acabou o seu sobrenome. Você é Mário da DIOJA. Então, muito obrigada. Eu vou dar início à nossa conversa, fiquem à vontade. E a gente vai partilhar alguns momentos aqui de forma bem objetiva. Beijo para frente. Obrigada. Agradeço a participação de todos. Estar com esse plenário lotado, com gente querendo entrar, né? E eu gostaria de receber todos que quiseram estar presentes, mas a gente não conseguiu mais cadeira, mais espaço, mas seria maravilhoso ter, né, 1.000 ou mais de 1.000 oficiais de justiça de todo o Brasil. Estou ansiosa, estou nervosa, todo mundo sabe disso, né? Não é novidade para ninguém, mas eu estou muito feliz e muito grata. Falar da nossa profissão é o que eu amo. Oficial Justiça, materialização jurisdicional em todo tempo e lugar. Eu sou da opinião que o óbvio tem que ser falado. Parece que é óbvio, mas às vezes vai indo para o esquecimento. Então, para a nossa categoria pode ser muito óbvio, lógico que é em todo tempo e lugar. Mas muitos não têm a dimensão do nosso exercício. O que é ser oficial de justiça de verdade? E eu estou falando porque eu também sou professora de quem deseja ser oficial de justiça, dos cursos preparatórios. Acabei de me aposentar, mas eu também, muitos anos, mais de 30 anos, atuei nos cursos preparatórios para concurso. Então, eu tive a grata satisfação de dar aula para quem queria ser oficial de justiça, fez a prova, passou, eu tenho alguns alunos aqui aprovados, e depois eu chegava no PIF, ó, quem estava lá? Claudete Pessoa. Vai fazer ali a iniciação profissional. E estava todo mundo de olho arregalado. Eu disse, Claudete, eu estudei para ser oficial de justiça, mas eu nunca me imaginei na rua, porque a gente estuda que nem louco para concurso público e não lembra do depois. E é isso. Oficial de justiça é uma tarefa bem desafiadora, mas o maior desafio é a gente entender e perceber que a sociedade, como em todo, como em geral, tem uma visão muito equivocada da nossa realidade. E a gente precisa superar esse momento. Eu já estive conversando com vários repórteres, falando o que faz o oficial de justiça, que aquele oficial de justiça da novela não existe, não é real. Que ele chega lá engravatado com o envelope fechado, gente. Né? Eu já falei com o repórter da Globo, sabe? Por favor, eu dou consultoria gratuita, mas coloca o oficial de justiça de verdade lá.
por favor, porque é um canal de massa, né? Então, a gente tem essa missão de persistência dentro de uma visão profissional e social, superando desafios, porque a nossa profissão tem muitos desafios. O isolamento, o trabalho solitário, exige de nós uma atitude solidária, enquanto profissionais, enquanto coletivo profissional. E é por isso que aqui estamos lotados, porque nós somos solidários um com o outro, porque só quem tem a dimensão das dificuldades do oficial de justiça é outro oficial de justiça. Mário sabe bem disso. E o Mário reporta essa realidade à doutora Fernanda, que, graças a Deus, é uma gestora que nos escuta. E aí, opa, voltei demais. Temos um desafio, porque a evolução processual, tecnológica também, e como é que fica o papel do oficial? Ele permanece o mesmo, desde a edição da Constituinte? Temos inovações, mas a missão é uma só: concretizar a decisão judicial, concretizar justiça na sociedade. O termo beirinho trouxe essa curiosidade. Hoje, muitos usam o termo beirinho para depreciar o profissional. Só que é um desconhecimento. Então, quando alguém te chamar de meirinho, agradeça. Porque é um termo que enobrece, significa maior, grande. O corregedor, lá no Império, era o meirinho-mor. Isso é muito interessante, esse contexto histórico, porque isso não desqualifica o corregedor, jamais. Mas mostra que nós temos uma relevância, e o termo beirinho, no desconhecimento, né, histórico, chegou a um uso pejorativo, mas não tem nada de pejorativo. Apesar de que muitas pessoas usam com uma ideia de fazer um contexto pejorativo. É que a gente não pode aceitar. E nessa oportunidade a gente aproveita para esclarecer a pessoa. Bom, o oficial de justiça, na minha percepção, ele é a personificação do poder judiciário na casa do cidadão. É a mão que executa a ordem judicial. Então, é muito importante saber que temos essa missão. Lá, quando a gente está lá sozinho, no nosso próprio carro, com o mandado, ali nós somos o poder judiciário. Aplicando a lei a partir de um comando judicial. A gente não é um cumpridor cego da ordem judicial. Porque não é isso que o magistrado quer. Quando o juiz fala, quando o juiz determina, penhora, ele não quer que o oficial de justiça vá lá e penhore tudo. Ele quer que o oficial de justiça aplique a lei a partir desse comando. Se só tem bens de família, ele vai penhorar? Nós vamos penhorar? Não. Então, a gente aplica a lei a partir do comando judicial. Isso é importante. Por isso que temos que ter qualificação profissional. Por isso que a nossa certidão é uma peça processual de relevo. Bom, quem é o oficial de justiça? Para o público externo, por conta da novela, a gente continua entregador de papel. E a gente tem que se policiar. Quando um colega fala, vou ali entregar mandado, eu falo assim, colega, volta aqui. Não, você não vai entregar mandado, não. Fala assim, não. Não fala isso, pelo amor de Deus. Você vai cumprir a ordem judicial. Entregar um mandado é uma consequência que pode acontecer ou não. Porque pode ser que o réu nem queira esse papel e você não entrega. Mas a sua missão está cumprida ou não está? Tá. Ok? Então, a gente precisa combater com qualificação essa percepção, esse conceito social equivocado. Porque isso interfere na nossa luta por direitos. Por isso que a gente precisa. Não é porque eles estão errados, não é isso. Isso interfere lá no Congresso. Porque o representante do povo, às vezes, não tem a dimensão do quem é o oficial de justiça. O público interno do judiciário, houve um distanciamento, e a doutora Fernanda sabe disso, né, doutora? Eu falo muito disso, Mário também. Um distanciamento, principalmente depois da criação das centrais de mandado. O oficial é o longa-manos e ficou longe demais do juiz. Como cumprir uma ordem judicial com esse desafio e esse distanciamento, se nós temos uma subordinação múltipla? Vários juízes, vários mandados, várias interpretações e várias subordinações. É um desafio. A gente precisa encontrar um caminho para voltar a se aproximar com fins profissionais. A gente não quer estar em gabinete puxando o saco de ninguém.
A gente precisa dessa aproximação com fins profissionais. Temos ali a missão de execução do comando judicial, já falei. E a nossa realidade funcional, também já falei, é um desempenho solitário. É muito sozinho ser oficial de justiça, é verdade. Por isso que esse momento aqui de estar junto é tão relevante, principalmente para a nossa categoria. Porque a gente está muito sozinho todo dia, enfrentando a rua, dando uma péssima notícia. Então, a gente precisa, sim, valorizar e participar desses momentos. Esse não vai ser o único, vamos ter outros. Participem, participem sempre. Bom, a nossa fé pública é um instrumento processual de total relevância e a nossa certidão é essa peça processual que é nossa. Ela se destina ao processo. Então, também não é legal quando o colega fala, eu não faço uma certidão de qualquer jeito, porque o juiz não vai ler. Porque fica magoado. Porque o cartório, quando expede o outro mandado do endereço que ele tinha corrigido, vem com o endereço antigo. E aí bate aquela mágoa no coração, não é verdade? Bate. Mas, magoou. Mas, olha só, a gente tem que superar isso. Porque a certidão é nossa. É a demonstração profissional do nosso desempenho qualificado. Quem não conhece, a maioria não conhece a realidade do oficial de justiça, quando vê a nossa certidão, acha que o nosso trabalho é fácil demais. Nossa, olha que fácil. Ele certifica e dou fé, cheguei lá tal dia, tal hora, encontrei o réu, citei e intimei. Só faltou dizer que estavam com um cafezinho na mão te esperando. Desse jeito. Nem toda certidão dá para colocar todos os detalhes. Eu sei, o volume de trabalho é imenso, mas tem certidão que merece. Tem caso que merece. Tem caso que precisa. Porque lá na frente, quando der problema, a sua certidão é a primeira peça de defesa. Tenha certeza disso. Bom, a nossa subordinação é múltipla. Né? Eu já falei aqui, vários juízes. A rotina funcional, como disse a Sabrina, exige uma dedicação integral. E a atividade é de risco porque estamos na sociedade dando uma péssima notícia, impondo o comando judicial, queira, goste ou não, qualquer pessoa. Entendeu? Então, assim, eu fiz essa introdução para falar e passar a palavra para a doutora Fernanda, que a gente tem um desafio, né? Os tempos tecnológicos. Então, o desafio é o seguinte, com a evolução processual, o papel social do oficial de justiça permanece o mesmo? Desde a edição da Constituinte, desde os primórdios, tem até tempos bíblicos, né? E eu entendo que os tempos tecnológicos e a humanização da prestação jurisdicional, ela é fundamental, ela tem que se unir. E a tecnologia não substitui o magistrado e, consequentemente, não substitui o longa-mandos. Doutora Fernanda, eu vou passar a palavra para a senhora, senão eu falo muito. Bem, uma boa tarde a todos. Me chamo Fernanda Xavier. Hoje eu estou como coordenadora do Departamento Pessoal do Tribunal de Justiça, da primeira instância, e coordeno, entre outros serventuários, os oficiais de justiça. Primeiro, eu queria cumprimentar todos na pessoa, tanto da Claudete quanto do Mário. São dois parceiros que me ajudam demais a pensar sobre o papel do oficial de justiça, a necessidade de aprimorar a prestação do serviço do oficial de justiça e, para mim, hoje, depois de tudo que eu já ouvi aqui, duas palavras são extremamente importantes. Uma gestão humanizada e a aproximação do trabalho de todos os atores envolvidos na prestação jurisdicional. Pertencimento. Então, a gestão humanizada foi uma orientação do corregedor, desembargador Ricardo Cardoso. Ele é uma pessoa essencialmente humanista. Então, o olhar dele, com o qual eu comungo pessoalmente,
é muito voltado para o humano, para aquela pessoa que está ali prestando o serviço, se esforçando, abrindo mão de uma série de coisas da sua vida pessoal para alcançar e exercer com excelência o trabalho, no caso de vocês, de oficial de justiça. Então, o que nós procuramos, na maioria das hipóteses? Melhorar a prestação jurisdicional. Como fazer isso? Aí a Claudete traz as demandas, o Mário me explica o que ocorria e nós conseguimos fazer uma série de alterações que, a meu sentir, foram substanciais para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Não foram todas, mas a gente também não consegue fazer tudo, né? A gente tem que ter um pensamento racional de que uma gestão de 2 anos vai encarar uma série de desafios, entre alguns a gente vai atender, outros, infelizmente, a gente tem que deixar para uma outra gestão, não porque não quis fazer, mas simplesmente porque não deu tempo de fazer. E aí a gente programa para deixar encaminhado esse atendimento. Então, a primeira delas, de importância, foi aumentar o prazo da devolução do cumprimento dos mandados, que eram 28 dias corridos e passaram a ser 20 dias úteis. Então, eu acho que, com isso, a gente possibilita que o oficial de justiça tenha uma comodidade maior, para fazer as certidões e entregar. É o ideal? Não sei se é, mas é o melhor que a gente pôde fazer. E a gente encarando isso da melhor forma possível e entendendo os pleitos da categoria. Nós fizemos um levantamento, a meu pedido e o Mário levantou, para a gente ter um retrato da categoria de vocês no estado do Rio de Janeiro. Eu sei que aqui tem pessoas de vários estados, mas aqui no Rio de Janeiro, a categoria ela está envelhecida. Nós temos a idade média do oficial de justiça, 52 anos. Então, é uma categoria que precisa de um olhar, né? A gente precisa pensar como deixar os oficiais de justiça mais confortáveis, porque o magistrado precisa que vocês façam o trabalho de forma precisa, porque a partir da certidão de vocês nós vamos tomar N medidas. E se a gente não tiver essa certidão bem feita, a gente normalmente devolve o mandado para cumprimento. E aí a gente começa a ver uma série de retrabalhos que não faz bem a ninguém. Nem para nós, magistrados, que precisamos terminar o processo, o jurisdicionado que tem necessidade que o processo termine, e vocês que estão toda hora recebendo o mandado para refazer de uma forma, assim, múltipla, né? Então, não dá. O que nós buscamos com isso também? O Sandro entregou lá para o departamento um curso para que os oficiais de justiça aqui do Rio de Janeiro fizessem, aproximando o gabinete do magistrado à função do oficial de justiça, para que a gente pudesse suprimir erros que ocorrem na expedição dos mandados. O que deve ser feito? Tudo na intenção de otimizar esse serviço, na intenção de facilitar o trabalho do oficial de justiça. Foi um curso para o gabinete, exatamente. Então, a gente fez isso, e aí, o que a gente extrai disso tudo? Uma boa relação, tanto com o sindicato, quanto com os oficiais de justiça, proporcionando uma abertura de diálogo em que vocês podem trazer para a administração as mazelas e as dificuldades, porque compete ao gestor entender isso e melhorar todo o funcionamento do fluxo de trabalho. Então, é necessário que esse diálogo permaneça. É importante a oitiva, tanto da administração com relação aos oficiais de justiça, como o inverso.
porque nem tudo dá para ser feito. Mas aquilo que dá para ser feito tem que ser feito. Isso, para mim e para o desembargador Ricardo, se chama parceria. Então, é esta parceria que se buscou nessa gestão desenvolver. Outra medida importante que nós fizemos, a meu sentir, foi o fim do auxílio ao plantão judiciário, em que toda a categoria auxiliava. E isso terminou para otimizar também, porque inúmeros problemas estavam ocorrendo com este fluxo de trabalho. Então, identificado o erro, a gente tentou suprimir de forma positiva e a categoria, nesse aspecto, foi atendida. Então, inúmeros outros pleitos que o Mário vai discorrer aqui foram acolhidos pela administração, porque a gente entendeu, através de um diálogo franco, uma fala reta, uma fala direta, pragmática, de que realmente vocês tinham razão. Eu acho que é isso que fez a diferença nessa gestão. Eu fiquei muito, assim, impressionada com a união de vocês hoje pela manhã, com o acolhimento à administração, importantíssimo, porque tanto o presidente quanto o corregedor trabalham conjunto na mesma linha de raciocínio. E aí eu percebo que isso fez com que a categoria melhorasse a autoestima, o que é importante que aconteça. Vocês têm que entender a importância do trabalho de vocês. Como nós entendemos a importância do meu trabalho, os analistas sem especialidade têm a importância deles, é uma engrenagem que, se ela não estiver muito azeitada, não funciona e a gente não presta jurisdição. Eu acho que todo o interesse final é que o nosso público-alvo seja atendido de forma célere e de forma justa, que é a coisa mais difícil de se alcançar. Mas, se não tiver um engajamento de todos os profissionais envolvidos, não funciona. Não adianta que não funciona. A gente não pode pensar individualmente. A gente tem que pensar no coletivo. E o coletivo só vai funcionar se houver um diálogo franco, um diálogo honesto e pedidos justos e adequados, porque aí a administração tem a possibilidade de atender. Então, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de parceria, de acolhimento dos pleitos e de um diálogo franco, que eu acho que deve permanecer, vocês devem ter para sempre. A categoria de vocês é fundamental para o desenvolvimento do processo e do atendimento ao jurisdicionado. Vocês são essenciais para a justiça, vocês têm que ter uma autoestima lá em cima e vocês pertencem a um grupo importante e que hoje se mostra muito coeso. Essa forma de apresentação faz com que a administração compreenda que vocês têm força e que assim vocês devem continuar. Então, parabéns por todo esse evento, por tudo que vocês estão transmitindo, e eu desejo que toda a administração possa ter o mesmo olhar da qual eu integro e da qual eu me orgulho de integrar, por estar aqui e poder dizer para vocês que vocês são muito, mas muito importantes. Muito obrigada. Vamos lá. Boa tarde aí a todos. Eu vou
pedir licença, até 2 dias eu não era para eu estar aqui. Mas aí acabou que na terça-feira, isso, foi conduzido. E eu rascunhei de madrugada umas palavras e, com medo de esquecer alguma coisa, eu botei em umas fichas, então peço licença até para utilizar da minha cola aqui, para que eu não me perca. Bom, eu acho, para quem não me conhece, meu nome é Mário Neto, eu sou oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro há 21 anos e estou diretor da DIOJA no biênio 2021-2022. O tema, que é Oficial de Justiça, Materialização Jurisdicional em todo tempo e lugar, o próprio tema, por si só, ele já faz referência sobre a nossa importância, né? A nossa importância na prestação jurisdicional, na materialização de uma sentença, que muitas vezes depende única e exclusivamente da atuação do oficial de justiça para que produza os resultados perseguidos pelos autores da demanda. O oficial de justiça, ele não é apenas um figurante no caminhar do processo. Muito pelo contrário, ele atua como um importante coadjuvante e, muitas vezes, como o próprio protagonista, sendo de fundamental importância para embasar uma decisão judicial e materializá-la. Quantas certidões bem fundamentadas não mudaram o curso de um processo, não trouxeram à tona fatos não mencionados pelas partes e que foram importantes para o convencimento do magistrado. O trabalho do OJA, como já foi dito, ele é solitário na sua essência e perigoso por natureza. Trabalhamos embaixo de sol, de chuva, nos mais variados horários e, na maioria das vezes, por mais que estejamos com um sorriso estampado no rosto, somos incompreendidos pela parte que transfere para nós toda a sua frustração e raiva pela demanda judicial. Contudo, é importante pontuar que o atuar rápido e comprometido do oficial de justiça muitas vezes salva uma vida, em outras impede a continuação de uma agressão, permite que uma mãe volte a ter o filho em seus braços, que um idoso possa ter dignidade em seus últimos momentos de vida, que um menos favorecido possa receber o remédio que tem direito e que é fundamental para a manutenção da sua vida, que uma cirurgia possa acontecer, etc., etc. São muitos exemplos que eu poderia dar aqui. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já serviu de um ombro amigo em uma diligência, ouvindo pacientemente o lamentar choroso de uma parte, ou já custeamos do próprio bolso o retorno de um recém-libertado para casa, ou já choramos pelo que estávamos presenciando no momento da diligência ou depois dela concluída. São muitas histórias de alegrias e tristezas com uma carga emocional e psicológica muito forte. Porém, tudo isso só vem corroborar a importância da nossa função para o judiciário, para a sociedade e, principalmente, para aqueles menos favorecidos. Apesar de tudo isso, nós continuamos cumprindo a nossa missão nos diferentes Brasis de nosso país, com realidades totalmente heterogêneas. E aqui no Rio, a gestão que eu tenho muito orgulho de fazer parte, ela se mostrou sensível à nossa realidade, se mostrou sensível à nossa importância e especificidade da nossa função. O corregedor, desembargador Ricardo, a doutora Fernanda Xavier, eles sempre se mostraram receptivos e incentivadores da criação de mecanismos que nos dessem segurança e que facilitassem o nosso trabalho, com a edição de inúmeros provimentos. Alguns já foram citados, né? O fim do plantão, que foi excelente para a categoria, estava sobrecarregando muitos colegas, principalmente naquelas unidades menores. A condução que voltou a ser realizada na viatura da polícia, a proibição da utilização do carro do oficial de justiça para a condução de partes, testemunhas. Os dias úteis que a doutora mencionou, exatamente, que eram muito ruins, principalmente nos feriados. Você, às vezes, era obrigado a trabalhar num feriado,
porque você tinha aquele prazo já estourando. O provimento 28, que ele ampliou o provimento 56 de 2020, né, autorizando o cumprimento dos atos de comunicação pelos meios eletrônicos, inclusive as medidas urgentes e aquelas oriundas dos mandados da Lei Maria da Penha, tanto vítima quanto o suposto autor do fato. E esse desenvolvimento, o meio eletrônico, ele traz celeridade para o processo, né, para o cumprimento das ordens judiciais, ele traz segurança para o oficial de justiça, né, e economia para o OJA. Isso aí é inegável. Inclusive, a Corregedoria, ela iniciou recentemente um projeto piloto com os OJAs da Central de Mandados do Plantão Judiciário, a Kátia, que é encarregada, está aqui presente, que eles começaram a utilizar o WhatsApp Business. E, para isso, foi para o cumprimento dos atos de comunicação. E, para isso, a DETEL, que é o Departamento de Segurança Eletrônica de Telecomunicações, ele disponibilizou ramais virtuais. Então, isso acaba, já foi um grande avanço e resguarda a segurança do oficial de justiça. Na verdade, isso foi o primeiro passo de uma longa caminhada, mas toda caminhada a gente precisa dar o primeiro passo, e nós já demos ele. E o mais importante é que não fica vinculado ao telefone do oficial. Não fica, exatamente. Isso, a segurança é essa. Você utiliza um ramal da DETEL, você recebe chamadas, você faz chamadas por um número que fica na nuvem, 3133, alguma coisa. E você pode, por ser um WhatsApp Business, você pode bloquear, você pode colocar mensagens, você pode customizar a sua foto, você pode fazer o que você quiser com ele. Assim, é o primeiro passo, tá? Ainda é um projeto experimental, né? Eu acredito que vai dar certo. Tem pouco tempo que foi implementado, e eu conversei com a Kátia, inclusive, ela disse que todos lá já estão com o WhatsApp Business instalado nos seus celulares e que está funcionando muito bem. E, por fim, de tantos projetos que desenvolvemos e que ainda temos a desenvolver, nós estamos trabalhando na integração do SCM com o PJE. Isso é uma... Pois é. Eu vou repetir aqui para a Claudete. Isso. De tantos projetos importantes que ocorreram nesse biênio, nós temos um projeto em produção com a DGTEC, que é a Diretoria Geral de Tecnologia da Informação, onde nós estamos criando um outro sistema para que ele se comunique entre SCM com o PJE. Repetir, porque isso é bom demais. Pois é. Não, na verdade, a gente passaria a utilizar o SCM como se fosse o PJE. Essa é uma luta que, na verdade... o SCM é o Sistema Controle de Mandados, para quem é de outros estados, até peço desculpas. Ele faz todo o gerenciamento de uma central de mandados e ele é extremamente completo. Nós podemos fazer tudo com esse sistema. Então, o PJE já limita um pouco e a Corregedoria ela não tem relatórios do PJE. Então, fica muito complicado para a Corregedoria, inclusive, fiscalizar e até atender auxílio, lotação, enfim, é muito complicado. Então, nós estamos nessa luta desde o início da gestão, e inúmeras reuniões, e, finalmente, parece que vai acontecer. Né? Eu espero que isso ocorra antes do final da gestão, e nós estamos trabalhando para isso. Enfim, a minha fala foi curta, né? Antes de encerrar, eu só gostaria de fazer um agradecimento à parceria que ocorreu da Corregedoria, né? Do desembargador Ricardo, da doutora Fernanda, com os oficiais de justiça. Foi muito importante para todos nós. Os frutos foram as inúmeras modificações, né, que nós fizemos no Código de Normas, e temos várias outras sugestões de alteração que estão no forno. Se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar antes do final da gestão. E a doutora Fernanda ela sempre foi muito preocupada
em tentar melhorar a nossa situação, as nossas condições de trabalho, sempre incentivou a criação de ferramentas, de normas que pudessem melhorar a nossa situação. E, já que a Corregedoria ela não tem o poder de convocar, a gente tem que criar mecanismos para tentar diminuir o trabalho de vocês, facilitar o trabalho de vocês. E essa foi a tônica da gestão da doutora Fernanda Xavier. Agradeço também a parceria com o Sindojus Aoja, na pessoa da Claudete, foi de fundamental importância, ela é uma parceira importante. Fizemos muitas reuniões, a Claudete, com o Sandro, sempre em busca daquilo que seria melhor para a nossa categoria, para valorizar a nossa categoria, que é muito importante. E, por fim, eu vou agradecer a minha equipe da Dioja, né? Não tem como, cara, não posso chorar aqui, porque são as Diogetes. Aqui nós temos... Nós temos aqui três colegas, a Gília, a minha substituta Rosângela e a minha substituta Débora. E elas foram fundamentais no trabalho que nós desenvolvemos. Eu não teria conseguido sem elas. E eu agradeço muito. Tem que segurar o Mário aqui, ó. E a doutora Fernanda, não vou falar isso. Eu estou com problema de saúde, a doutora Fernanda entendeu isso. Em qualquer outra gestão, eu seria, talvez, exonerado, retornaria para a Central de Família. E a doutora Fernanda entendeu e me obrigou a ficar em casa, praticamente. E elas estão sendo fundamentais, sempre foram desde o início da gestão, e a doutora Fernanda é uma pessoa, assim, ela é ímpar, não existe igual. A doutora Fernanda não existe, eu acho que... Eu espero que esse raio caia 2 vezes no mesmo lugar, porque uma outra pessoa igual a doutora Fernanda vai ser muito difícil. Eu agradeço a todos, era o que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Mário. Gente. Uhul! É isso. Obrigado aí a todos. Mário, equipe, doutora Fernanda, todas as nossas homenagens, desembargador Ricardo. A gente está falando aqui, a gente está contemplando uma divisão que só se pensava em fiscalização. E essa gestão trouxe a humanização de uma divisão que só usava o chicote, entendeu? É isso, né? Essa divisão resolveu abraçar, em vez de bater. Ela fiscaliza, ela pune quando tem que ser feito, mas ela ouve antes de tudo e orienta antes de tudo. Então, assim, não é rasgação de seda. É importante reconhecer quando a gente é acolhido. Assim como a gente briga quando batem na gente, a gente também agradece o acolhimento. Então, assim, a Dioja sempre foi quem estava lá e toda a equipe sempre teve medo de ouvir isso, de estar lá. Poxa, vocês xingaram até minha última geração por estar na Dioja, porque é a divisão de fiscalização, sabe? E aí a gente, não, vamos mudar essa imagem. E o que mudou a imagem foi o desembargador Ricardo escolheu uma equipe de juízes auxiliares, a doutora Fernanda assumir essa missão dos oficiais de justiça e acolher. E ter uma equipe comandada pelo Mário Neto, com um olhar humano, escutando os oficiais de justiça e fazendo o que é possível. Há uma escassez de recursos, a gente sabe disso, mas eles fazem até o impossível para tentar nos atender. Tem uma curiosidade que a doutora Fernanda, eu vou contar, doutora Fernanda, eu tive, para levar os pleitos da categoria para a corregedoria, eu ia tanto no gabinete da doutora Fernanda, mas eu ia tanto, né, praticamente toda semana. O que a senhora falou para mim, doutora Fernanda? Eu não gosto de relação tão intensa, não.
Ela assim, Claudete, essa nossa relação está muito intensa, me dá uns 20 dias. Aí pedi um tempo. E aí eu falei assim, tá bom, doutora. É isso, é uma verdade quando ela falou, o discurso é reto, direto, é sincero. Então, a gente reconhece, agradece muito, né? E as homenagens são sinceras, merecidas, como uma pequena lembrança desse nosso agradecimento. Eu quero entregar para a senhora. Vou quebrar o protocolo, já fui direto, que eu sou dessas. Essa pequena homenagem, porque é um reconhecimento da categoria, uma pequena retribuição a Diógenes inteira, representada pela senhora, pela sua atuação, a corregedoria. Muito obrigada, os oficiais de justiça inteiro agradecem. E o Brasil aqui, os demais estados, têm uma inspiração. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado.